agradecer aos organizadores deste seminário. Eu provavelmente serei a pessoa mais ignorante do período medieval nesta sala. No entanto, aceitei o desafio, esperando com isso, pelo menos, e na qualidade de arquivista, que é o que eu sou, mostrar algumas coisas que ainda estão na vossa igreja e, mais do que isso ainda, dar a conhecer um serviço relativamente recente, enquanto serviço, com a perspectiva que atualmente tem, que poderá ajudar quem estuda estas matérias a fundamentar e encontrar alguma documentação. Muito boa, muito boa. Este seminário, aliás, a minha comunicação integrar-se-ia melhor no seminário de moderna ou de contemporâneo do que propriamente medieval, até porque, quando iniciamos os trabalhos, não sentimos o fascínio medieval. Talvez até por alguma, não diria incompetência, porque depois conseguimos congregar esforços em torno disso, mas privilegiámos a documentação moderna, que era mais abundante, e a documentação contemporânea, e não a documentação anterior ao século. O serviço, o Cónigo Isaías da Rosa Pereira é uma figura incontornável para a história do Diocese de Lisboa. E permitam-me só que faça um parênteses, ainda bem que começamos a falar sobre Lisboa, porque me interessa muito pessoalmente, obviamente, mas também porque estamos a 4 anos dos 300 anos da fundação do Patriarcado, e começarmos até para a própria Diocese sentir que há movimentação em torno de uma reflexão sobre a história dos todos conhecem os trabalhos de Isaías da Rosa Pereira, acho que não vale a pena, só esta nota em 1964, encontramos um questionário que ele envia à Inspeção Superior de Bibliotecas e Arquivos, onde indica ter 162 manuscritos inventariados e existir no fundo do Banco Funcionário dos Olivais, com documentação a partir do ano de 1296. Essa documentação, embora, enfim, segundo as informações que temos, está toda neste momento já no arquivo histórico do Patriarcado, mas não é garantido lá nos fundos do seminário não haja ainda alguma coisa perdida. As publicações no Lumen, o inventário da Lusitânia Sacra e, na década de 90, a publicação de Vida Católica e uma série de documentos para a história da Diocese, mas mais uma vez, essencialmente, documentação moderna. São estes dois grandes documentos que ainda hoje são de referência para o arquivo histórico do Patriarcado. De forma síntese rápida, nestes documentos para a história do Patriarcado, ele publica-se essencialmente sumários pastorais, séculos 18 a 20, mais para o período medieval, com os documentos para a história da Igreja de Santo André, que estão relacionados com a instituição da capela denominada Maria Esteves. Eu mais à frente irei mostrar alguns documentos. De resto, publica documentos referentes à Comunidade Patriarcal, às vezes documentos que não estão na posse a documentação do Futuro, da Biblioteca Nacional. Em 93 publica algumas visitações da Igreja de Santo Estevão, confirmando o trabalho que estava a fazer nos Anais da Academia Portuguesa de História. Em 94 saem os números, mas sobre os cenários da Diocese de Lisboa, essencialmente séculos 18 e 20. E em 93, e nesta data, é também instituído, depois destes trabalhos de Isaías, o arquivo histórico do Patriarcado, sendo nomeado Tomás Machado de Lima, mas que fará pouco trabalho, estará há pouco tempo na direção deste serviço. Na altura, as competências eram recolher, conservar, alternar a documentação à sua guarda, facultar a investigação, claro, pela organização dos arquivos das paróquias, mas na verdade foi um projeto um bocado mal elaborado, porque até 2005 pouco se fez em todo o mundo. Com exceção do trabalho feito pelo Centro de Estudo Histórico, coordenado pelo professor Vitor Esposa em 2000, no âmbito curso de História de Arquivística Religiosa, em que fez um inventário, grosso modo, que é quase, essencialmente é um recenseamento com algumas falhas, mas não podemos esquecer que foi um mês de trabalho, portanto, é um instrumento utilíssimo que ainda hoje é consultado. Em 2006, com a entrada do Carlos Azevedo, ele vai proceder a um reforço e qualificação da equipa. É nessa altura que eu entro, estava a estudar ciências documentais e a pessoa que estava no arquivo nem sequer tinha formação específica na área arquivística e nessa altura vai fazer pós-graduação em arquivos. Desde essa data até 2009, alguns trabalhos foram feitos. Eu estava há meio tempo na coordenação do serviço, também tinha a comunicação, só há cerca de 2 anos e meio é que estou a ter vindo. Portanto, aqui também se pode perceber um bocadinho a aposta das instituições em torno do seu património documental
não é fácil. Mesmo os trabalhos em Lisboa iniciaram com dificuldade do ponto de vista do projeto. Do ponto de vista do posicionamento orgânico, está na medida do Cesano, o quinto, responde ao vigário geral e, mais especificamente, ao chanceler neste momento. Está integrado no Centro Cultural do Estado de Lisboa, que é uma estrutura está criada, mas houve algum trabalho, mas neste momento está muito desde os planos que acompanham por restrições orçamentais foram afastados da instituição. Destes serviços, o único que ainda vai funcionando é o Serviço de Arquivo Histórico e Biblioteca. Portanto, a missão do arquivo alargou-se um bocadinho, não só, portanto, especificou mais o que eram as competências do arquivo, ao nível da recolha, da interpretação, da coordenação técnica de obras e também a integração da biblioteca no serviço, que não é uma biblioteca nada de especial. O serviço de arquivo só para testemunhar as instituições têm destas coisas. Mas eu propus-me tratar a biblioteca para ter um espaço para os investigadores. Porque os investigadores consultavam a documentação num espaço que havia duas pessoas e mal. E havia uma sala com uma data de livros grande e foi assim que, não, trata da biblioteca, não sei o quê, sempre conseguimos ter outro investigador em simultâneo em vez de dois. E foi assim que conseguimos mais alguns espaços. Do ponto de vista da visão, podemos constituir um polo dinamizador e referência para a preservação e divulgação e conhecimento do património documental histórico da Diocese. Neste momento, a equipa técnica tem o Padre Jorge Dias, que é chanceler por inerência e diretor do arquivo. A minha pessoa com a coordenação executiva, a elaboração de projetos, acompanhamento científico, coordenação de trabalho documentários e depois a doutora Teresa Pontes, que está mais apoio à sala de consulta, à conferência e também na descrição documental de alguns grupos. Durante este período houve dois grandes projetos, um foi o Cardeal Cerejeira, tem sido contratado para esse efeito pelo Alexandre Xisco, pelo período de 2 anos, está disponível já, o inventário ainda não publicado, mas quem for às instalações tem acesso ao inventário do arquivo, e depois o projeto da Organização de Descrição dos Próprios da Alfama, que enfim, é um projeto de novo grado. Estamos agora finalmente a finalizar as correções destes fundos, que é grande, porque é São Miguel e Santo Estevão, e a documentação era abundante. E tem alguma documentação medieval pouca. Os voluntários é justo que faça referência, porque é um serviço que vive essencialmente de trabalho atualmente 38 voluntários, já passaram pela instituição 82, fazem tarefas como higienização, imagem, condicionamento e também descrição documental. Do ponto de vista das instalações, uma biblioteca e sala de consulta, com capacidade de 8 investigadores, 2 gabinetes técnicos, um depósito, enfim, era um armazém, foi convertido em depósito. Do ponto de vista dos itens existentes, ainda só temos, com exceção do que vai ao local, e temos de facto algumas bases de dados e Excel carregados com informação, mas publicado e disponível são estes 3, os 2 do Isaías e o relatório de trabalho feito pela professora, coordenado pela professora Cruz. O espólio documental. Numa primeira fase tivemos que fazer, apesar desta equipa ter lá estado, não recenseou. Escolhemos um recenseamento global de informação, de que resultaram 306 caixas de expediente, mais de 19 maços, com essencialmente século XVII a XX. A documentação do arquivo é essencialmente 17, pouco, 18 abundante, 19 já areia, novamente, e depois 20 também não é muita. Por exemplo, o espólio do Cardeal Mendes Melo, não sabemos o que foi feito por esse espólio. Em Santarém não está. Temos juízo apostólico, juízo contencioso, isto são séries. Nós começámos o processo ao contrário. Porque a documentação era muito abundante e, em vez de termos algum tempo com estudos institucionais, de definição de quadros, de classificação, optámos por começar pela documentação. Estas séries, juízo apostólico e juízo contencioso, na verdade, pelo que nos temos a perceber, são séries factíssimas, porque lá no meio há desde justificações de identidade, autos cíveis de toda a ordem, divórcios, doações, testamentos, mas documentação essencialmente 19 e 20.
O arquivo proveniente da Casa Saldanha, nós chamamos de Casa Saldanha, isto na verdade são fundos dos contos subservos, da Teoria e da Imposta, tem pouca documentação do século XVI e é essencialmente referida à Casa de Trofa, mas pouca também. Alguns fundos paroquiais em depósito, quando começámos os trabalhos, São João das Lâmpadas, São José, a Patriarcal, a Encarnação, o Senhor da Ajuda, Carlitos, Santa Justa, enfim. Outros fundos, temos também os códigos do Cardeal Saraiva, do António Ribeiro, do Trabalho da Saldanha, a Congregação de Filhas Marias, portanto, as casas de José de Rocha do Cardeal. Neste rol não estão as incorporações que agora mais recentemente fizeram. Só para referir ao nível da biblioteca, temos 11.150 registros bibliográficos já disponíveis na internet, que ajudam os investigadores. A nossa vocação não é propriamente a biblioteca, mas, enfim, temos um núcleo que os investigadores podem consultar, quer de bibliografias, portanto, nós chamamos de biografias que é 1850 para a frente, quer de fundo antigo, 1850 para trás. Temos uma base de dados de livro antigo, que ainda não está terminada, que se espera que mais tarde disponibilizar online, mas para hoje um bocadinho esta. Projetos na área educativa. Estou a passar um bocadinho rápido para depois chegarmos à multilateralidade. Houve o projeto do Cardeal Cervejeiro, que já está concluído, 22.955 documentos compostos, 3.650 fotografias, portanto, foi um projeto de fogo do arquivo que nos demorou cerca de 2 anos e meio. O projeto da organização de inscrição dos arquivos Santos do Centro da Alfama, também abundante, como podem ver, pelos números ali apresentados, e temos a intenção que seja o primeiro número do inventário dos arquivos paroquiais do Estado de Lisboa, publicados pela instituição, ou, se não for a instituição, o Centro de Estudos, ou alguém que depois apoia a publicação desses inventários. Também incorporamos e estamos a trabalhar, embora na dada altura tínhamos parado o arquivo da paróquia São Vicente de Fora, falta-nos a fase de correção de registros, não tem documentação global. E para justificar, isto também é interessante, tem a ver um pouco com aquilo que a professora dizia. Nós tivemos a necessidade, apesar de sermos arquivo histórico, de mostrar à instituição algum trabalho em termos dos estudos contemporâneos. Portanto, documentação que poderia precisasse e que viabilizasse o serviço, porque eles provavelmente terem em antiguidades, em papéis, não havia nada concreto para a dinâmica da casa. E então incitámos um projeto de fundo e é pouco interessante do ponto de vista historiográfico e daquilo que nós gostaríamos de trabalhar, mas foi necessário empreender e tem a ver com a indexação dos 754.998 processos de casamento que ainda hoje tramitam entre a Vigaria Geral, a Vigaria Judicial, Tribunal e Eclesiástico. Tivemos isto, retira-nos algum tempo de trabalho. Neste já temos 122.500 processos higienizados e condicionados. Um outro trabalho que fizemos também foge ao domínio da medieval, foram os sumários matrimoniais, que é uma série que está completamente tratada, descrita, com índices onomásticos, facilmente pesquisável. Hoje em dia, aliás, as pessoas já nem vão ao arquivo consultar esta série. Mandamos os nomes, nós pesquisamos, digitalizamos e mandamos para cá. Porque era árdua a tarefa. No ano são 7 ou 8 maços, tínhamos que andar com maços, já preparar o depósito. Tudo isto trabalho que fez com o voluntário. Foram escolhidos, faziam a outra documentação que tratámos foi o conjunto de documentação denominada Avisos Queijos, também uma série factícia, na realidade estava tudo, desde correspondência com o Ministério dos Negócios Eclesiásticos e da Justiça, com o Ministério do Rei, enfim, foi uma condensação de documentação mais ou menos da mesma tipologia, mais ou menos com a mesma tramitação, mas que requer, agora posteriormente, foi feito um licenciamento prévio, que requer uma inserção no universo organizacional. A série de distinção das colegiadas também está tratada, está acessível, com exceção de autos de distinção de colegiadas que nos estão a aparecer neste momento no juízo contencioso. Portanto, como bem, a própria documentação está dispersa em séries que não devia estar. Redução de encargos pios, portanto, a documentação do século XIX também está tratado. Um outro projeto mais recente, século XX, que era os orçamentos com parecer de despesa, que eram necessários para a chancelaria, foi tratado.
Os fundos provenientes da Casa Saldanha foram licenciados, não estão ainda com sem tratamento arquivístico, foi só um levantamento prévio de documentação, que é um fundo muito importante para a história do liberalismo. E eu, na altura, quando iniciei este projeto, comecei a pensar em 2020, os 200 anos do liberalismo, podia ser que a FCT abrisse algum financiamento específico e eu teria que ter dados específicos para apresentar um projeto de maior fogo e começámos a trabalhar nessa documentação só estrategicamente para termos uma noção do que é que poderia fazer. Aqui, portanto, neste núcleo documental tem vários fundos, é um tipo indicativo de família, documentação com datas de 1520 e 1935, cerca de 9.629 recenseamentos, o que responderão a cerca de 25.000 documentos simples e compostos. Está terminada esta fase de recenseamento. Assistência religiosa em campanha, uma coleção de créditos com visões infraestruturais, começámos também com condicionamentos de manuscritos, em caixa já se referi, nós tínhamos documentos medievais completamente mal atados, a estragarem-se, esse trabalho, juízo contencioso, cardeal Saraiva. Estamos neste momento a iniciar também o recenseamento chamava-se as placas de juízo contencioso da Câmara de Guimarães, mas não é nada contencioso, portanto, é a Câmara de Guimarães do século XIX, essencialmente, portanto, extratos de registro paroquial, também documentação contemporânea, mas que foi preciso para a chancelaria, um projeto de simplificação de processos de casamento na internet, portanto, foi criada uma base de dados para internamente disponibilizar esta documentação à chancelaria, do Tribunal e da Direitoria Geral. Neste momento estão 45.523 processos indexados, que existem um outro projeto de maior fogo que iniciámos, embora também fuja um bocadinho medieval, vou deixar isso para o fim, é o livro de registros matrículas. Temos uma coleção de 116, uma série de 116 livros, com datas de 586.870, e estamos a fazer não só uma descrição do livro, mas também um levantamento dos números de registros matrículas, dos bispos sagrantes que passaram por Lisboa, dos locais onde sagraram. Portanto, enfim, eu tenho um voluntário que é mais ambicioso do ponto de vista do trabalho. Começámos os dois este projeto, no fundo, com o objetivo de traçar um pouco em números, estatisticamente, a quantidade que era ordenado neste período, número de bispos com revelações interessantes, de bispos que passaram por Lisboa durante este período, dos locais das ordenações. Portanto, mas ainda estamos a cerca de 80% do projeto. Estamos no espaço de 6, 7 meses de terminar. Mais recentemente, começámos a trabalhar os espólios de conventos e mosteiros, aproveitando os estágios da Nova e as práticas profissionais, tanto a Luz Lunas, a Patrícia e a Joana, que tem sido quem tem estado a trabalhar mais diretamente esta documentação. Começámos pelos Agostinhos, para nós seria mais fácil porque temos o apoio do João Luís Fontes e também a obra com o Carlos publicou há pouco tempo, do Domingos Vieira, até uma base ali que nos dava alguma segurança em termos do tratamento, e iniciámos estes dois projetos. Estamos quase a terminar os descalços, já terminámos o que tínhamos, era só o convento de Monte Oliveira, sem fomentação medieval, e depois encetámos os Agostinhos calçados. Pouca documentação. Temos fundos que às vezes têm um, dois documentos e temos sérias dúvidas se esses documentos serão desses conventos ou documentos prometidos à província. Para já optámos, como não havia ligação entre a documentação desses documentos com a documentação da província, optámos por tratá-los autonomamente. Isto poderá carecer de uma revisão posterior para a qual eu desafio os promotores deste seminário a ajudar-nos. Um outro projeto mais recente foi o fotográfico Cardeal Ribeiro, que foi tratado também por uma aluna da ECSH. Do ponto de vista das incorporações, começámos em 2008 com as estantes de São Miguel, que já falei, também Bela foi incorporado, com documentação do século XVI e XX, os polos do relativamente pequeno, Santa Maria dos Olivais, 16 a 20, também 79 livros, 10 pastas. Esta documentação ainda só temos guias de remessa. Portanto, quem vai ao serviço de arquivo, geralmente no próprio dia tem a documentação à disposição, desde convém definir antes, para estarmos minimamente preparados. Esta documentação requer mais algum tempo, porque ainda está em depósito de FUS, são disponibilizadas as guias de remessa, mas depois a consulta não demora um mês, mas se calhar uma semana
precisamos para irmos aos depósitos sujos do Estado de documentação. Santa Maria dos Olivais, já referi. Nossa Senhora das Mercês, também documentação do século XVI a XX, um espólio vastíssimo, 1464 livros, ninguém abriu a descrição. Santa Catarina do Monte Sinais também foi incorporado. São Lourenço do Ramalhal, ou seja, São Lourenço do Ramalhal, São Vicente de Fora, e depois a documentação de óbitos, aí tem documentação medieval que mostrarei mais no pouco. São Pedro dos Dragões, a Soeira, foi só um livro, foi as atas do capítulo do Mosteiro de São Vicente na última fase, andava perdido e conseguimos encontrá-lo, andava perdido entre casa de padres, mas depois conseguimos encontrar este pequeno notício para a história de São Vicente ali no último período da ocupação monástica. Portanto, São Domingos de Lisboa também foi incorporado, São Cristóvão, Nossa Senhora dos Anjos e, mais recentemente, Monte Redondo e Mata Cães, aqui documentação. Aliás, destas duas ainda nos falta fazer as guias de promessa, mas pouca documentação, enfim, sem grande expressão. E vamos parar um bocadinho pelas incorporações, porque começámos numa altura em que o Centro Cultural estava com algum fogo e esperançados de que houvesse alguma continuidade do projeto. Neste momento, só recolhemos aquilo que está mesmo em risco de perda e pedimos aos pagos para manterem lá, não temos capacidade operativa para depois tratarmos. Doações, extinto da Congregação de Filhas de Maria, um espólio de Alberto Marques Pereira, fotografias essencialmente das peregrinações de Nossa Senhora da Saúde, em Lisboa, e uma última em 2010, um compromisso da Irmandade de São Vicente do Sacramento, no Mosteiro de São Bento de Castro, Évora, 1607. Fizemos algumas compras, nos temos alguns do Centro Cultural, essencialmente compromissos de Irmandades, e um livro de capelas do Mosteiro de São Vicente. E agora, a parte que interessa mais, as fontes disponíveis até 1500. A documentação está parcialmente publicada nos opustos de Isaías da Rosa Pereira, que eu acho que até seria interessante e até desafiando aqui no grupo de História Medieval publicar-se pelo menos um índice dos trabalhos pelo menos medieval que tem feito. São estes alguns documentos do antigo cartório da Igreja de Santo André, de Lisboa, a igreja que já não existe, que é mais comumente conhecido pelos códices mediasqueiros, como nós os designamos. São cerca de 103 documentos, reunidos em dois códices factícios, relativos à instituição de uma capelania e obras de caridade corais nativos e depois, posteriormente, já a viúva, do Sr. Mediasqueiros. Documentação do século XIII a XVI. O primeiro documento que vemos aqui na imagem é uma doação do padroado da Igreja, esta documentação precisava de uma intervenção a nível do restauro, portanto os peregrinos estão dobrados, quebradíssimos, com as cintas a soltarem-se, foram claramente empacotados nestas duas interpretações do século XVIII, e os filhos ali estão à espera das dias. Além desta documentação da Maria Esteves, que alguma está publicada e transcrita. Em relação a esta documentação, alguma foi publicada e transcrita e publicada pelo Pano Dias da Rosa Pereira. Temos também uma documentação que não nos pertence, está lá em depósito, que é da Confraria dos Leigos Pobres de Torres Novas, 11 pergaminhos do século XV, essencialmente em prazamentos, em bom estado de conservação, são os pergaminhos do lado esquerdo, e depois 9 pergaminhos num elevado estado de utilização, são os pergaminhos do lado direito, que estão isolados dos restantes, estão muito mal úmidos, bonitos, elegíveis alguns. Estes são alguns dos espécimes desta confraria. Do ponto de vista das visitações, este é o único livro que temos, já foi referenciado também pelo Pano Dias, é conhecido. Visitar a freguesia de Santiago de Vila de Óbidos, com datas acuradas em Portugal de 1432 a 1554. Também a Colegiada de Santo Estevão, este é o documento mais antigo que temos, um dos mais antigos que temos no arquivo, é uma confirmação do Afonso III, que estava no arquivo sem percebermos porque é que lá estava, não conseguimos contextualizá-lo. Atualmente, com o tratamento da Colegiada de Santo Estevão e com cópias do século XVIII e XIX,
percebemos que este documento tinha sido uma doação, ou melhor, o décimo deste papel tinha sido uma doação posterior à colegiada, e neste momento está integrado no fundo da colegiada de Santos Estevão. Fruto da incorporação de Santiago de Óbidos, foi uma incorporação de risco, porque a documentação estava a apanhar água no Porto da Igreja de São Pedro. Foram integrados 29 pergaminhos, conhecidos como a coleção de pergaminhos de Santiago, documentos entre 1321 e 1556, aqui estão só alguns exemplares. Houve um projeto inicial de restauro, mas depois o mecenas negou-se à última da hora, e foi tudo por água abaixo, mas já havia inclusive cadernos de encargos preparados para esta documentação, mas depois não foi possível, falta de verba. Além disso, temos 26 documentos em pergaminho, século XIV a XVI, alguns elegíveis. É uma coleção de pergaminhos avulsos, porque foram pergaminhos que eu fui encontrando nos maços que chamavam a vária no depósito, e tínhamos sempre cuidado de ver se havia contextualização dos pergaminhos junto com a documentação, e quando verificámos que não haviam, e porque estavam muito mal condicionados, já foi trabalho que fizemos recentemente, foram sido transferidos para um outro espaço, os componentes foram visitados, mas aqui há de tudo. Documentação da Graça, de Lisboa. Eu aqui não referi os documentos que estão publicados, quer dizer, não fui repetir que os documentos já estão publicados no inventário de Isaías, tentei um bocadinho trazer outras coisas menos conhecidas. São, portanto, pergaminhos avulsos, são 26, essencialmente em trazamentos, não estão tratados, não estão sumariados, estão só devidamente condicionados. Devidamente não estão, mas melhor do que o que está. Será um projeto também a desenvolvermos para dentro dos planos desta documentação. Um outro livro que conhecem também, o livro dos milagres são Gonçalo Lagos. Enfim, é um conjunto de três documentos, cópias posteriores, já do século XVIII, mas crê-se que pelo menos a vida do Débora Fulano tenha sido escrito por volta de 1451. Essencialmente, fundos medievais, este que temos, muito pouco. Creio que também o objetivo era mais conhecer o serviço e saberem que estamos disponíveis para ir logo